E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje tem como tema representação geométrica das moléculas. Então, o que é a geometria da molécula? A geometria da molécula, turma, ela vai indicar para a gente como os átomos estão organizados em 3 dimensões lá na molécula, certinho? E outra coisa importante da gente estar falando sobre a geometria é que ela é responsável, turma, por uma diversidade de propriedades das substâncias. Quando a gente fala, por exemplo, em moléculas orgânicas, que são moléculas compostas principalmente pelo elemento carbono, existem muitas moléculas orgânicas, pessoal, que não reagem com outras moléculas orgânicas devido à sua geometria. A geometria ela é muito importante, porque ela vai estar explicando as propriedades da substância, se uma substância ela vai reagir com a outra ou não, se essa reação ela vai ser eficiente ou não. Tá joia? A gente já viu, galera, a fórmula estrutural plana. Na fórmula estrutural plana, a gente representava em um plano todas as ligações que os átomos estavam fazendo. Mas a fórmula estrutural plana, pessoal, ela não mostra para a gente como os átomos estão distribuídos no espaço, certo? Então, observem aqui a fórmula estrutural plana do metano, que tem fórmula molecular CH4. Então, aqui tem a fórmula estrutural plana do metano. Mas como que esses hidrogênios estão organizados no espaço? Eles estão organizados em uma forma tetraédrica, como vocês podem estar observando aqui. Agora, turma, nós precisamos retomar outro conceito que a gente já viu, que é polaridade. Polaridade vai ser muito importante, pessoal, porque a gente vai ver que ele está associado com a geometria molecular. Mas vamos lembrar o que é polaridade. A polaridade, a gente já viu que ela está relacionada com a eletronegatividade, certo? Então, numa reação química ali vai ter átomos. Se tiver diferença de eletronegatividade entre os átomos, vão se formar na molécula polos. Vamos entender melhor isso observando o exemplo da molécula de HCl, que é o ácido clorídrico. A molécula de ácido clorídrico, pessoal, é composta de um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de cloro, certo? Então, pessoal, o hidrogênio ele é menos eletronegativo que o cloro. Concorda comigo? Então, por ser menos eletronegativo que o cloro, pessoal, o hidrogênio ele vai ter a sua nuvem eletrônica deslocada pelo cloro, certo? Então, no hidrogênio, pessoal, vai se formar ali um polo positivo. E no cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai ficar com uma maior nuvem eletrônica, porque ele atraiu a nuvem eletrônica do hidrogênio. Então, ali vai se formar um polo negativo. Então, devido a essa formação de polos na molécula, a gente classifica essa molécula como sendo polar. Agora vamos ver o exemplo da molécula de H2. A molécula de H2, que é a molécula do gás hidrogênio, pessoal, é composta de 2 átomos de hidrogênio ligados ali entre si, certo? Por não apresentar diferença de eletronegatividade, galera, essa molécula ela vai ser apolar, certo? Então, sempre que tiver molécula diatômica com átomos iguais, então não existe diferença de eletronegatividade. Então, a molécula ela vai ser sempre apolar. Então, as nuvens eletrônicas ali, elas vão ficar distribuídas igualmente entre os átomos. Então, turma, para analisar a polaridade de moléculas diatômicas é tranquilo. Mas e se a gente tiver moléculas triatômicas, tetratômicas, pentatômicas? Como que a gente vai estar analisando a polaridade dessas moléculas? Aí fica um trem mais complicado, né? Então, para analisar isso, a gente vai precisar entender melhor a geometria molecular. A geometria molecular, turma, ela é baseada na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. O que é essa teoria? Essa teoria ela é baseada na ideia de que os pares eletrônicos ao redor do átomo central, quer estejam ou não participando das ligações, comportam-se como nuvens eletrônicas, que se repelem entre si de forma a ficarem orientadas no espaço com a maior distância angular possível. Entenderam, galera? A teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ela vai explicar para a gente que os átomos eles vão apresentar nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas elas vão ser formadas
por aqueles pares de elétrons que não participam da ligação química e por aqueles pares eletrônicos que estão na ligação química. Então, elétrons que estão fazendo ligação, que estão ali participando da ligação, vão se comportar como uma nuvem eletrônica. Elétrons que não estão participando da ligação química também vão se comportar como nuvens eletrônicas. E essas nuvens eletrônicas, elas sofrem repulsão entre elas. E elas vão se organizar de forma que elas fiquem o mais distante possível umas das outras. Observem, turma, aqui a molécula de ácido cianídrico, HCN. A molécula de ácido cianídrico, pessoal, ela é composta de um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio e a outro átomo de nitrogênio, certo? Então, turma, como a gente acabou de ver aqui na teoria da repulsão, essas ligações, elas se comportam como nuvens eletrônicas, certo? E essas nuvens eletrônicas, elas querem ficar o mais distante possível umas das outras. Então, qual a organização no espaço que essas geometrias vão ficar? Vai ser essa organização aqui, turma, que é a geometria linear. Turma, outra coisa muito importante de falar é que quando vocês forem determinar a geometria molecular, vocês precisam partir da fórmula eletrônica. Lembre-se que na fórmula eletrônica a gente representa os átomos e os elétrons da camada de valência e faz a ligação química entre os átomos ali. Primeira coisa que vocês precisam fazer é partir da fórmula eletrônica. E ficar atento, galera, se tem par de elétron que não está fazendo ligação química. Esses pares de elétrons que não estão fazendo ligações químicas, eles vão influenciar na geometria molecular. Então, galera, eu vou estar falando aí brevemente sobre as geometrias moleculares. Eu não vou estar falando sobre todos os casos aí da tabela, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa e cansativa. Mas podem ficar sossegados que eu vou estar mandando esse quadro para vocês lá no grupo. E qualquer coisa a gente debate lá, tá joia? Então vamos lá, turma. Se em torno do átomo central tiver duas nuvens eletrônicas e se tiver ou não par de elétrons sobrando, a geometria ela vai ser linear, certo? Então, apresentou duas nuvens eletrônicas, tem ou não tem elétrons sobrando lá na fórmula eletrônica? Não importa, a geometria ela é linear. Agora, se tiver em torno do átomo central três nuvens eletrônicas, e se não tiver par de elétrons sobrando, a geometria ela vai ser trigonal plana. Então, turma, aqui tem a representação para a geometria trigonal plana no espaço. Mas se tiver, galera, um par de elétrons no átomo central que não fez a ligação química, que está sobrando lá, então a geometria molecular ela vai ser angular, certo? Esse par de elétrons que não fez a ligação química, ele empurra as outras ligações para o mais longe possível dele, certo? Então vai se formar aqui entre os átomos um ângulo. Então por isso que essa geometria é chamada de geometria angular, certo? E outro caso importante da gente estar falando, turma, é que quando tiver quatro nuvens eletrônicas e não está apresentando ali nenhum par de elétron sobrando, então a geometria ela vai ser tetraédrica. Observem aqui como que é a geometria tetraédrica, certo? Então a geometria tetraédrica sempre vai ocorrer quando não tiver par de elétrons sobrando em torno do átomo central, certo? Outra ainda que a gente pode estar falando, galera, é da geometria piramidal. A geometria piramidal ela vai estar acontecendo quando tiver um par de elétrons sobrando ali no átomo central. Então, vai se formar a geometria piramidal. Observem aqui como que é a geometria piramidal. Agora vamos falar como que a geometria molecular está relacionada com a polaridade. Nós podemos determinar a polaridade de uma molécula através do momento dipolar resultante. Isto é, pela soma dos vetores de cada ligação polar que tem ali na molécula, e a gente precisa estar levando em consideração a escala de eletronegatividade, que nos ajuda a determinar a orientação desses vetores de cada ligação. E também através da geometria da molécula, pessoal. A geometria da molécula ela vai permitir para a gente determinar como que esses vetores vão estar organizados no espaço.
Então, galera, vamos estar analisando aí dois casos. Vamos falar primeiramente sobre o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é uma molécula diatômica. Molécula diatômica sempre vai apresentar geometria linear, certo? A gente já viu que no hidrogênio, pessoal, vai se formar um polo positivo e no cloro vai se formar um polo negativo. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, pessoal, porque o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então aqui forma-se um polo positivo e aqui um polo negativo. Aí quando você vai representar os vetores, turma, vocês vão representar o vetor para o cloro, porque o cloro ele é mais eletronegativo. Aí, turma, depois de fazer isso, vocês vão analisar o vetor momento dipolar resultante e vocês vão ver que ele é diferente de zero. Por ser diferente de zero, essa molécula ela é polar, certo? Agora vamos estar analisando aí a molécula de CO2. A molécula de CO2 ela é composta de um átomo de carbono ligado a dois outros átomos de oxigênio, certo? O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, certo? Então, galera, ao analisar essa geometria, vocês vão ver que no oxigênio vai se formar aqui uma carga parcial negativa, porque ele é mais eletronegativo que o carbono, certo? E aqui no carbono vai se formar uma carga parcial positiva. Agora, nessa ligação química aqui, pessoal, esse oxigênio ele vai ter uma carga parcial negativa, enquanto o carbono vai ficar com mais uma carga parcial positiva. Aí, fazendo a representação dos vetores, turma, vai ficar desse jeito aqui, certo? As setas elas sempre vão apontar para aquele átomo que for mais eletronegativo. Aí, ao fazer a soma dos vetores, turma, vocês vão encontrar que o vetor momento dipolar resultante ele vai ser igual a zero. Sendo igual a zero, essa molécula ela é apolar. Turma, tem outro jeito de vocês estarem analisando a polaridade, que é da seguinte maneira. Prestem bastante atenção. Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados a esse átomo central, essa molécula, então, ela vai ser apolar, certo? Então, sempre que o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de ligantes, e esses ligantes eles forem iguais, a molécula é apolar. E quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais que estiverem ligados ao átomo central, então essa molécula ela vai ser polar. Prestem bastante atenção, turma, que essa dica aí ela só vale para quando os ligantes em torno do átomo central forem iguais. Se apresentar ligantes diferentes em torno do átomo central, então essa dica aí não vale absolutamente nada para a gente. Agora, turma, vamos estar falando aí sobre interações intermoleculares, que também pode ser chamada de forças intermoleculares. O que é isso? Turma, as interações intermoleculares, como o nome pressupõe, são interações que existem ali entre as moléculas da substância. E essas interações vão se refletir na solubilidade, no ponto de fusão, no ponto de ebulição e também na densidade. Quais que são as forças intermoleculares? Primeira delas, a mais fraca de todas, forças de London, que pode ser chamada de dipolo induzido, dipolo induzido. Mesmo as moléculas sendo apolares, galera, elas apresentam elétrons ali que se movimentam rapidamente. E pode acontecer que em um dado momento da molécula forme-se um dipolo instantâneo nessa molécula, certo? Então uma região que vai ter uma maior concentração de elétrons vai ficar com uma carga negativa. E outra região que tem uma menor concentração de elétrons vai ficar com uma carga positiva. Então, pessoal, essa molécula aí, ela vai induzir a formação de um dipolo em outra. E assim sucessivamente. Então, galera, esse tipo de interação fraca é chamada de forças de London ou dipolo induzido, certo? Tem ainda a interação intermolecular dipolo-dipolo. Esse tipo de interação ele vai ser característico de moléculas polares.
Então, se a gente tem ali moléculas polares, vai acontecer que o polo positivo de uma molécula vai estar interagindo com o polo negativo de outra e assim sucessivamente. Esse tipo de interação, pessoal, ele é mais forte do que as forças de London. E ainda a gente pode estar falando sobre a força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Esse tipo de interação vai acontecer, pessoal, quando tiver a interação do hidrogênio com o flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Então, galera, vai acontecer que o hidrogênio de uma molécula vai interagir com esses elementos que eu acabei de falar, que é o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, sempre que ocorrer esse tipo de interação é chamado de ligação de hidrogênio. Então, galera, importante falar que a ligação de hidrogênio é mais forte que a interação de polo, que é mais forte que as forças de London. Certinho? Agora vamos estar falando como as forças intermoleculares estão relacionadas com a temperatura de fusão e ebulição. Turma, quanto mais intensa for a força, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Mas por que isso acontece? Isso acontece, turma, porque quanto mais forte a interação intermolecular, ou seja, quanto mais forte a interação entre uma molécula com a outra, maior vai ser a energia necessária para romper essa interação. Isso vai se refletir em maiores temperaturas de fusão e ebulição, certo? Então, aqueles compostos, pessoal, que apresentam ligação de hidrogênio, vão ser os compostos que vão estar apresentando as maiores temperaturas de fusão e ebulição. Então, galera, vamos estar falando aqui agora sobre as forças intermoleculares e a solubilidade. Aqui, turma, é aquela regrinha do semelhante dissolve semelhante. Então, substâncias polares, elas apresentam tendência de se dissolver em solventes polares, enquanto substâncias apolares apresentam tendência de se dissolver em solventes apolares, certo? Então, água e etanol se misturam porque o etanol ele apresenta ali uma parte polar na molécula, certo? Por apresentar essa parte polar e a água também por ser polar, os dois se misturam. Mas a água e o óleo não se misturam, porque o óleo, pessoal, ele é apolar, enquanto a água é polar. Agora é com vocês, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!